Preciso escrever um artigo científico. Bom, as pessoas travam quando falam isso. Eu já digo, vamos começar? Escrever um artigo científico de qualidade, aliás, sempre qualidade, é um processo essencial para compartilhar descobertas e contribuir para o avanço do conhecimento em uma área, um determinado campo. No entanto, muitos pesquisadores ou pesquisadoras acabam enfrentando desafios ao redigir um relato dessa sua pesquisa que atenda aos padrões exigidos pelos revisores e editores e também pela comunidade científica. Tenho algumas dicas práticas que resultam em 10 passos para auxiliar na preparação de um artigo científico de sucesso. Primeiro, decida o objetivo do artigo. Ao iniciar a escrita desse artigo científico, é crucial ter um objetivo claro em mente. Definir o propósito daquele texto, daquele artigo, seja responder a um problema ou uma pergunta de pesquisa, apresentar novas descobertas ou revisar a literatura existente. Então, para isso é fundamental orientar todo o processo de redação a partir desse ponto. Segundo, escolha o periódico para o qual o artigo será encaminhado. Essa escolha inicial, antecipada e adequada do periódico para submeter o artigo é essencial, pois você considera a partir daí o escopo, o público-alvo, a relevância da revista para aquele tema abordado e o histórico de publicações de qualidade na área que ali usaram aquele veículo. Essa decisão impactará a visibilidade e o alcance do seu trabalho. Terceiro, muna-se de guias que facilitem a redação. Utilize guias, manuais, recomendações fornecidas pelo próprio periódico que você escolheu para produzir e publicar o seu manuscrito ou também para orientar a redação dele. Esses recursos podem fornecer diretrizes específicas sobre a estrutura, estilo de escrita, citações e formatação adequadas, garantindo assim que o seu trabalho atenda aos requisitos daquela revista específica. Quarta etapa, redija a estrutura do seu artigo. Organize o conteúdo do seu artigo de forma lógica e coerente. Geralmente, a estrutura inclui introdução, revisão da literatura, metodologia, resultados, apresentação e sua discussão e a conclusão. Em muitos periódicos, adota-se uma divisãozinha super fácil para esse texto, o formato IMRD, iniciais de introdução, método, resultados e discussão. Planeje, então, cada sessão com clareza, indicando os objetivos específicos e a importância dos resultados obtidos. Aí vamos para a quinta etapa. Nessa quinta etapa, você complementa o texto com as partes que lhe faltam. Preencha as seções do artigo com o conteúdo adequado para cada uma delas. Descreva a metodologia detalhadamente, que aliás é um dos pontos mais importantes. Apresente os resultados objetivos de forma objetiva e analítica e discuta esses achados com relação à literatura existente que você referenciou. Certifique-se de fornecer argumentos sólidos e embasados para apoiar suas afirmações. Depois, na sexta etapa, você precisa revisar o texto. Revisar e revisar. A revisão é uma etapa crucial para melhorar a qualidade desse artigo, desse manuscrito. Leia esse manuscrito atentamente várias vezes, procurando no texto por erros gramaticais, inconsistências, repetições, problemas de lógica, uso de advérbios, de adjetivos e outras coisas. Além disso, verifique se a estrutura está clara e se a linguagem é precisa e adequada para o público-alvo que você está escrevendo. Sétimo, certifique-se de que o artigo é metodologicamente correto. Garanta que sua pesquisa tenha uma base metodológica sólida. Revise minuciosamente os procedimentos adotados, a coleta de dados, as análises estatísticas e as fontes utilizadas. Certifique-se, então, de seguir os princípios éticos e de integridade científica relevantes para a sua área de estudo. Oitavo, assegure-se de que não há falhas de redação. Certifique-se que não há erros de
pontuação, gramática, ortografia, redação em geral no seu texto. Leia com atenção cada frase, cada parágrafo, corrigindo eventuais problemas que você vá encontrando. Certifique-se de que o estilo de escrita é claro, conciso e coeso, garantindo a compreensão e a fluidez do artigo. Nono e penúltima etapa, você deve submeter esse artigo para publicação. Após todas as etapas anteriores que eu já falei, você prepara o artigo para a submissão junto ao periódico que você escolheu lá no início. Então volte às diretrizes específicas desse periódico para que a submissão seja feita da melhor forma. Envie todos os documentos e informações necessários e esteja preparado para aguardar o processo de revisão pelos pares, que às vezes demora um pouquinho, aliás, está demorando bastante. E responda adequadamente às solicitações dos revisores, se necessário. Por último, lide adequadamente com esses editores, com esses revisores. Ao fornecer feedback para eles, encare as críticas de maneira construtiva. Considere as sugestões que eles fizeram no seu texto, faça as revisões necessárias e justifique suas escolhas quando for o caso, por exemplo, de as manter. Continue sempre com uma postura profissional e respeitosa durante todo esse processo de comunicação com os revisores, com os editores, equipe editorial e em geral, buscando esclarecer quaisquer dúvidas e atendendo às exigências desse periódico. Ao seguir esses passos, você estará no caminho para preparar um artigo científico de qualidade, contribuindo assim para o avanço do conhecimento em sua área de pesquisa e pode se tornar até uma referência com bastante citação. Lembre-se de que a prática constante e a busca por aprimoramento são fundamentais para o sucesso na escrita acadêmica. Não é do dia para a noite. Escrever um artigo científico de qualidade requer planejamento, dedicação e atenção a todos esses detalhes. Ao definir claramente o objetivo do seu artigo, preparar o texto para avaliação rigorosa, escolher o periódico no qual vai ser publicada aquele seu texto e aperfeiçoar a redação, fazendo tudo isso, você estará mais próximo de produzir um artigo científico de sucesso. Lembre-se de que a redação científica é uma habilidade que pode ser desenvolvida com a prática. E o aprimoramento contínuo é fundamental nisso aí. Não hesite em buscar orientação de professores, mentores ou colegas de pesquisa para obter feedbacks valiosos sobre o seu trabalho. Então, indo já para o final, digo, ao seguir essas orientações, você estará no caminho certo para contribuir de forma significativa para o avanço do conhecimento em sua área de estudo.